deve ensinar coisas de mulher aos meninos? No relatório da Comissão para a Educação Popular de São Petersburgo, no ano de 1908, um dos especialistas, ao emitir um parecer sobre o ensino de bordado, diz: acerca dos bordados, deve estar com a mais profunda alegria, que em quase todas as escolas mistas eles eram apreciados, não apenas por meninas, mas por meninos. E os últimos desempenhavam essa tarefa com tanto gosto que em algumas escolas seus resultados superavam o das meninas, por exemplo, na costura e no trançado. Esse trecho é do relatório supracitado, foi inserido na edição de dezembro do ano passado, do Boletim de Educação, na seção de crônicas. O autor da crônica expressa certa dúvida quanto à utilidade do ensinar meninos a costurar. Gostaria de dizer algumas palavras sobre esse tema. Antes de tudo, colocarei a questão de forma mais geral. Deve-se ensinar aos meninos aqueles trabalhos que até então eram considerados exclusivamente femininos, como costurar, lavar, cozinhar, cuidar de criança, entre outros. Na sociedade contemporânea, a vida familiar está ligada, e isso provavelmente continuará assim por muito tempo, a uma série de pequenos cuidados que se relacionam com a concretização de afazeres domésticos isolados. A futura reformulação da produção e alteração das condições de vida em sociedade induzirão significativas mudanças nesse âmbito, mas, enquanto a vida familiar estiver ligada a tarefas como cozinhar, o almoço, limpar a casa, remendar o uniforme, educar os filhos, todo esse trabalho recairá integralmente sobre a mulher. Nas famílias que possuem meios, esse trabalho cabe uma empregada contratada, cozinheira, faxineira, babá. A mulher de posse liberta-se de tais tarefas, encarregando outra mulher que não tem ela mesma chance de se libertar. De uma forma ou de outra, todo o trabalho doméstico recai exclusivamente sobre a mulher. No meio operário, o marido às vezes contribui com a esposa nos afazeres. A necessidade o obriga. Ao retornar do trabalho, nos feriados, nos dias de folga, o trabalhador por vezes aí até a mercearia varre o chão e cuida das crianças. É claro, nem sempre e nem todos fazem isso. Além do mais, muitos nem sequer sabem fazê-lo, costurar, lavar. E a esposa, que às vezes também passa o dia trabalhando fora de casa, quando volta, põe-se a lavar roupa, a limpar o chão e fica até tarde da noite costurando, quando o marido há muito está dormindo. Mas se entre os trabalhadores, às vezes, ocorre de um marido ajudar a esposa com o trabalho doméstico, nas assim chamadas famílias da inteligência, por mais desprovidas que sejam, o homem nunca participa desse serviço, deixando que a esposa faça suas coisas de mulher, de maneira como se ela sabe, o inteligente, limpando o chão ou remendando a roupa branca, seria alvo de gozação de todos à sua volta. Na imprensa burguesa, em especial do Ocidente, fala-se muito que o trabalho doméstico é um campo no qual a mulher pode empregar suas forças de maneiras mais produtivas. A pessoa só cria algo verdadeiramente grandioso atuando na esfera que o melhor corresponde à sua individualidade. E os pequenos cuidados domésticos são os mais apropriados à individualidade da mulher. Ela deve se preocupar em ser uma dona de casa exemplar e não se esforçar para deixar a vida familiar nem concorrer com o homem do campo do trabalho intelectual. Não se trata de desprezar a função de tirar o pó
e remendar meias calças. São tarefas que merecem todo o respeito e de forma alguma desprezo. A hipocrisia desse discurso é evidente, uma vez que os homens que saem por aí anunciando seu grande respeito pelo trabalho doméstico jamais se rebaixariam a efetivamente realizá-lo. Por quê? Pois no fundo de sua alma desprezam essa tarefa, consideram coisas dos seres menos evoluídos, possuidores de necessidades mais simplórias. Toda essa conversa sobre a mulher ser naturalmente predestinada à execução dos afazeres domésticos são bobagens, semelhantes ao discurso que, na época, os donos de escravos faziam sobre estes serem naturalmente predestinados à condição de escravos. Em essência, não há nada no trabalho doméstico que faça com que ele seja uma ocupação mais adequada para a individualidade da mulher do que para o homem. Certos trabalhos que exigem grande força física estão acima da capacidade das mulheres. Por quê? Porque o homem não pode realizar afazeres domésticos junto com a esposa? A questão não é que esse trabalho seja inerente às esferas de mulheres, mas sim que o marido precisa trabalhar durante a maior parte do tempo fora de casa para garantir o sustento. Enquanto isso acontecer, haverá algum fundamento para que as tarefas de casa sejam realizadas exclusivamente pelas forças femininas. Mas, à medida que a mulher é cada vez mais forçada a também se dedicar e assegurar seu ganha-pão, os afazeres domésticos tomam um tempo adicional, e não é justo que os homens não contribuam para a sua realização. Da mesma forma, se a profissão do marido permite que ele tenha muito tempo livre, não é justo que ele considere indigno se dedicar ao trabalho doméstico em pé de igualdade com a esposa. A escola livre luta contra todos os preconceitos que arruinam a vida das pessoas. O preconceito de que a tarefa doméstica é digna apenas para seres com necessidades menores abala a relação entre homens e mulheres, introduzindo nela um princípio de desigualdade. Tal preconceito não se martirizou apenas uma mulher. Não gerou alienação e discórdia em apenas uma família. A escola livre é uma ardente defensora da educação conjunta, uma vez que considera que o trabalho coletivo e as condições iguais de desenvolvimento favorecem a compreensão mútua e a aproximação espiritual dos jovens de ambos sexos, e assim servem de garantia para relações saudáveis entre homens e mulheres. A partir desse ponto de vista, a escola livre, ao ensinar trabalhos manuais, não deve diferenciar crianças dos sexos distintos. É preciso que meninos e meninas aprendam da mesma forma a fazer todo o necessário no trabalho doméstico e não se considerem indignos de realizá-lo. Quem já observou crianças sabe que na primeira infância os meninos se dispõem com tanto gosto quanto as meninas para ajudar a mãe a cozinhar, a lavar a louça e a realizar quaisquer tarefas domésticas. Isso parece tão interessante, mas em geral, desde os primeiros anos começa a haver uma diferenciação no interior da família. As meninas recebem a incumbência de lavar as xícaras, de arrumar a mesa, enquanto os meninos dizem: "O que você está fazendo aí na cozinha? Por acaso isso é coisa de homem?" As meninas são presenteadas com bonecas e louça, os meninos com trens e soldadinhos. Na idade escolar, eles já aprendem insuficiente à medida a desprezar as meninas e as suas tarefas. É verdade que esse desprezo ainda é muito superficial e, se a escola seguir outra abordagem, essa depreciação por coisas de mulher rapidamente desaparecerá. Com tais objetos, é preciso ensinar os meninos, juntamente
com as meninas a costurar, a fazer crochê, a remendar roupa branca, ou seja, tudo aquilo o qual não se pode viver e cujo desconhecido torna a pessoa importante e dependente de outros. Se essa aprendizagem ocorrer como se deve, há razões para pensar que os meninos a realizem com prazer, como se pode observar no exemplo das escolas de Petersburgo. É característico que este experimento tenha sido realizado em escolas mistas. Sendo assim, é preciso encarregar alternadamente as próprias crianças, sem separação do trabalho entre meninos e meninas, da tarefa de preparar o café da manhã no coletivo, de lavar a louça, de arrumar as salas, de limpá-las. O desejo de ser útil, de realizar bem a função que lhe foi atribuída, o entusiasmo pelo trabalho, farão com que o menino logo se esqueça do seu desdém pelas coisas de mulher. É claro que seria ridículo esperar grandes consequências de se ensinar coisas de mulher aos meninos, mas trata-se de um daqueles detalhes que compõem o espírito geral da escola, os quais é preciso atentar. Deve-se ensinar coisas de mulher aos meninos. Krupskaya, 1910.